Logo disse a Zeba e a Zalmuna: que maneira de homens tinham aqueles que matastes em Tabor? E eles responderam: como tu, tais eram aqueles nem mais nem menos, que apareciam filhos de rei. E ele disse: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesseis guardado em vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter seu primogênito: levanta-te, e mata-os. Mas o jovem não desembainhou sua espada, porque tinha medo, que ainda era jovem. Então disse Zeba e Zalmuna: levanta-te tu, e mata-nos, porque como é o homem, tal é sua valentia. E Gideão se levantou, e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os adornos de crescentes que seus camelos traziam ao pescoço. E os israelitas disseram a Gideão: sê nosso senhor, tu, e teu filho, e teu neto, pois que nos livraste da mão de Midian. Mas Gideão respondeu: não serei senhor sobre vós, nem meu filho vos dominará, o Senhor será vosso senhor. E disse-lhe Gideão: desejo fazer-vos uma petição, que cada um me dê os pendentes de seu despojo, porque traziam pendentes de ouro, que eram ismaelitas. E eles responderam: de boa vontade os daremos. E segurando uma roupa de vestir, lançou ali cada um os pendentes de seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que ele pediu 1.700 ciclos de ouro, sem contar os ornamentos, e as joias, e vestidos de púrpura, que traziam os reis de Midian, e sem os colares que traziam seus camelos ao pescoço. E Gideão fez deles um éfode, o qual fez guardar em sua cidade de Ofra. E todo Israel prostituiu-se atrás desse éfode naquele lugar, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foi humilhado Midian diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E repousou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal filho de Joás foi, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que saíram de sua coxa, porque teve muitas mulheres. E sua concubina que estava em Siquém também lhe deu um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E morreu Gideão filho de Joás em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu que quando morreu Gideão, os filhos de Israel voltaram, e se prostituíram atrás dos Balins, e se puseram por Deus a Baal-Berite. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os seus inimigos ao redor, nem fizeram misericórdia com a casa de Jerubaal Gideão conforme todo aquele bem que ele havia feito a Israel. E foi-se Abimeleque filho de Jerubaal a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou com eles, e com toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: eu vos rogo que faleis a ouvidos de todos os de Siquém, que tendes por melhor, que vos dominem 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, ou que vos senhoreie um homem. Lembrai-vos que eu sou osso vosso, e carne vossa. E falaram por ele os irmãos de sua mãe a ouvidos de todos os de Siquém todas estas palavras. E o coração dele se inclinou em favor de Abimeleque, porque diziam: nosso irmão é. E deram-lhe 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berite, com os quais Abimeleque contratou homens ociosos e vagabundos, que lhe seguiram. E vindo à casa de seu pai em Ofra, matou a seus irmãos os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Mas restou Jotão, o menor filho de Jerubaal, que se escondeu. E reunidos todos os de Siquém com toda a casa de Milo, foram e elegeram Abimeleque por rei, próximo da planície do pilar que estava em Siquém. E quando se o disseram a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantando sua voz clamou, e disse-lhes: ouvi-me, homens de Siquém, que Deus vos ouça. Foram as árvores a eleger rei sobre si, e disseram à oliva: reina sobre nós. Mas a oliveira respondeu: tenho de deixar meu azeite, com o que por minha causa Deus e os homens são honrados, para ir a ser grande sobre as árvores. E disseram as árvores à figueira: anda tu, reina sobre nós. E respondeu a figueira: tenho de deixar minha doçura e meu bom fruto, para ir a ser grande sobre as árvores. Disseram logo as árvores à vide: pois vem tu, reina sobre nós. E a vide lhes respondeu: tenho de deixar meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir a ser grande sobre as árvores. Disseram então todas as árvores ao espinheiro: vem tu, reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se em verdade me elegeis por rei sobre vós, vinde, e assegurai-vos debaixo de minha sombra, e se não, fogo saia do espinheiro que devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com verdade e com integridade tendes procedido em fazer rei Abimeleque, e se o fizestes bem com Jerubaal e com sua casa, e se lhe haveis pagado conforme a obra de suas mãos, pois que meu pai lutou por vós, e expulsou longe sua vida para livrar-vos da mão de Midian, e vós vos levantastes hoje contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e pusestes por rei sobre os de Siquém Abimeleque, filho de sua criada, porquanto é vosso irmão. Se com verdade e com integridade agistes hoje com Jerubaal e com sua casa, alegrai-vos de Abimeleque, e ele se alegre de vós. E se não, fogo saia de Abimeleque, que consuma aos de Siquém e a casa de Milo, e fogo saia dos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. E fugiu Jotão, escapou, e foi-se a Bir, e ali se esteve por causa de Abimeleque seu irmão. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo se rasgou ao meio. E Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, parou de respirar. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que se juntavam para observar, vendo o que tinha acontecido, voltaram, batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos, e as mulheres que acompanhando desde a Galileia, tinham o seguido, estavam longe, vendo estas coisas,
coisas. E eis que um homem, de nome José, membro do Conselho de Justiça, sendo homem bom e justo, que não tinha concordado, nem com o conselho, nem em atos que fizeram, da cidade de Arimateia, da terra dos judeus, e que também esperava pelo reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e tendo tirado, o envolveu em um tecido de linho, e o pôs em um sepulcro, escavado em uma rocha, onde nunca ainda tinha sido posto. E era o dia da preparação, e o sábado estava começando. E as mulheres que vieram com ele da Galileia também o seguiram, e viram o sepulcro, e como seu corpo foi posto. E elas, ao voltarem, prepararam materiais aromáticos e óleos perfumados, e descansaram o sábado, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, de madrugada bem cedo, foram ao sepulcro, levando consigo os materiais aromáticos que tinham preparado, e algumas outras junto delas. E acharam a pedra já revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu, que estando elas perplexas, eis que dois homens apareceram junto a elas, com roupas luminosas. E estando elas com muito medo, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e que seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. E se lembraram das palavras dele, e, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os outros. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, que diziam estas coisas aos apóstolos. E para eles, as palavras delas pareciam não ter sentido, e não creram nelas. Porém Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os tecidos postos separadamente, e saiu maravilhado com o que tinha acontecido. O Senhor reina, tremam as nações, ele é o que se senta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, ele é mais elevado que todos os povos. Louvem o teu grande e temível nome, porque ele é santo. Assim como também a fortaleza do rei, que ama o juízo. Tu firmaste as coisas corretas, tu fizeste juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante o suporte dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel entre os que chamavam o seu nome. Eles clamavam ao Senhor, e ele os respondia. Na coluna da nuvem ele lhes falava, eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que ele tinha lhes dado. Ó Senhor nosso Deus, tu os respondia. O Senhor foi Deus perdoador, ainda que vingasse as coisas que eles praticavam. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante seu santo monte, pois santo é o Senhor nosso Deus. Os tolos zombam da culpa, mas entre os corretos está o favor. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não pode partilhar sua alegria.